Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia, Jesus Cristo, bendito Tu és, ó Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Bendito Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu vou procurar aqui onde que está escrito, a parte que o Senhor trouxe. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. O Senhor trouxe Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, fica na comunhão para que o Senhor possa, Glória a Deus. para que o Senhor possa trazer o que o Senhor quer passar à igreja. Não é fácil levantar, irmãos, eu não queria levantar, mas o Senhor quer assim e eu não quero ficar devendo nada para o Senhor. Glória a Deus. Mas de mim mesmo eu não tenho nada, irmãos, não sei nem o que o Senhor vai falar. Glória a Deus. É um capítulo um pouco grande e o Senhor dará clareza se é para ler tudo ou se é para ler só uma parte. Glória a Deus. Então, nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Jacó é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentando as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel Glória a Deus. amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacientemente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos que este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém?
Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse, eis-me aqui. E eles lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matar. E disse-lhes uns aos outros, eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa das covas, e diremo-los uma besta fera. E besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-os das suas mãos e disse, não lhe tivemos a vida. Também lhes disse Ruben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lancei mãos nele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo o seu pai. E aconteceu que chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirras, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando-no, pois, os mercadores midianitas tiraram e lançaram a José e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos e tornou seus irmãos, disse, o moço não aparece, e onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai. E disse, temos achado esta túnica, conhece agora que será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a e disse, é a túnica do meu filho, uma besta fera comeu, certamente despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs no saco sobre os lombros, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, e eunuco de Faraó, capitão da guarda. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito o Senhor. Irmãos, lendo essa palavra, na leitura dessa palavra, o Senhor trouxe o seguinte: existem 3 tipos de pessoas. Existe aquele que
aquele que não tem maldade. E o Senhor não está falando sobre fazer o que é errado ou fazer o que é certo. Glória a Deus. Porque mesmo aquele que não tem maldade, ele pode errar. Existe aquele que o Senhor já abriu a mente dele. Ele também não tem maldade, mas o Senhor já o deu um pouco mais de prudência. Glória a Deus. E existe aquele que tem a maldade e ele também não consegue ter prudência. Porque algumas pessoas têm maldade, mas elas têm prudência. Não porque elas temem ao Senhor, mas porque elas querem fazer o que é certo. E se precisar passar por cima de algumas pessoas, se elas precisarem se colocar em primeiro lugar, por conta desse sentimento elas vão fazer isso. Então nós temos 3 tipos de pessoas aqui. Nós temos aquele que é inocente, que não tem maldade. Nós temos um prudente. E nós temos aquele que é imprudente. E o Senhor não está falando sobre ser fiel ou traidor. Nós conhecemos a história de José e nós sabemos que José, ele é filho da mulher que Jacó amava. Ele é filho da mulher que ele amava. E os outros irmãos de José eram filhos de Bila e Zilpa, que são as mulheres que o pai dele pegou na época, porque a intenção naquela época era que se multiplicasse. E é natural que José foi muito mais desejado pelo pai dele por conta da história do pai e da mãe. Nós sabemos que José tinha uma história diferente dos irmãos. E os irmãos não puderam entender isso. Os irmãos achavam que o pai não amava eles. Os irmãos achavam que eles tinham uma diferença muito grande. Mas quem é pai, quem é mãe, ou quem pelo menos imagina o que é ter um filho, sabe exatamente que diante de Deus, diante do Pai, não existe uma diferença. Existe sim aquele que a gente olha e sabe que de alguma forma ele se dá melhor com isso. Com esse filho eu não preciso me preocupar com esse tipo de situação, porque ele não vai me dar trabalho aqui. E tem outros que a gente olha e fala, esse daqui eu preciso me preocupar com isso aqui. Mas também com aquilo ali eu não preciso me preocupar, porque naquilo ali ele é bom. Então cada um tem diante de Deus uma particularidade. Cada um de nós temos uma particularidade e diante de Deus nós estamos cada um num nível espiritual. Glória a Deus. Cada um está passando por processos diferentes e não dá para comparar. Às vezes, por algum motivo, o Senhor aperta um pouquinho mais para um e solta um pouquinho mais para o outro. Mas tem momentos em que aquele que estava um pouquinho mais solto, o Senhor prende. E aquele que estava um pouquinho apertado, o Senhor solta. Glória a Deus. E Jacó, por ser um pouquinho imaturo, mas por permissão de Deus, porque o Senhor poderia ter dado esse sonho para ele em uma outra época que os irmãos dele nem ficar sabendo. Mas de uma única situação, irmãos, o Senhor mexe com o coração de vários que eles têm que mexer. Numa única situação, o Senhor mexeu com o coração de Jacó, o Senhor mexeu com o coração de José, mexeu com o coração dos irmãos, e em especial, porque foi uma coisa que o Senhor trouxe assim forte, foi Rubens. Porque Rubens, ele foi um dos irmãos de José importante naquele momento, porque ele salvou.
ele livrou José da morte. Ele foi alguém prudente, alguém que olhou e falou, olha, eu acho que nós não devemos fazer dessa forma. Nós não devemos colocar as mãos, sujar as nossas mãos de sangue, porque ele é o nosso irmão. Mas ele tinha um sentimento, algo que estava gerando dentro dele que estava fazendo mal. Mas ainda assim, ele teve uma prudência, ele não teve a maldade que os outros irmãos teve. Irmãos, e o Senhor traz essa palavra hoje, porque o Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe quem somos, nós não conseguimos esconder do Senhor nada do que passa no nosso coração. Desde, irmãos, de mim que estou aqui na presidência, pregando a palavra, até a criancinha que está ouvindo essa palavra, o Senhor sabe exatamente o que está nos nossos corações. E nós somos, irmãos, testados todos os dias. Nós somos testados, nós somos testados e nós passamos por situações que muitas vezes nós precisamos parar e olhar, e a primeira coisa que nós devemos pensar é o que o Senhor quer de mim nessa situação. Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, no calor da emoção, no momento de raiva, no momento de tristeza, no momento de desespero, nós não pensamos, irmãos, e nós agimos. Nós não pensamos nas nossas atitudes e nós podemos, mesmo não tendo maldade, nós podemos ser imprudentes na presença de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos aborrecer o Senhor. Porque diante do Senhor nós somos todos filhos dele. Diante do Senhor nós somos todos especiais e Ele já preparou uma túnica para todos nós. Glória a Deus. Todos nós temos uma túnica e essa túnica, ela foi lavada no sangue do Cordeiro. Essa túnica é uma túnica que todos nós iremos receber no céu e não terá diferença alguma. Cada um saberá qual foi o teu galardão. Cada um saberá qual foi o galardão do seu irmão e terá certeza que o teu irmão recebeu o galardão que ele merecia receber. Não terá inveja, não terá comparação, não terá mau sentimento. É como alguém, irmãos, que faz uma faculdade, por exemplo, de medicina, que é uma faculdade absurda, uma faculdade difícil. E eu não fiz a faculdade. Quando meu irmão receber o diploma da faculdade, eu vou dizer para ele, parabéns, você mereceu receber esse diploma. Porque eu vi o que você fez. Eu vi o teu sofrimento para chegar até aqui. Parabéns pelo que você fez. Só que aqui na terra, irmãos, nós não lembramos. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos o que foi que o nosso irmão fez. Nós não sabemos o nível espiritual que ele está. E o Senhor diz assim aqui, às vezes, estou ficando entristecido com algumas coisas que eu tenho percebido. Eu tenho percebido que você está olhando mais para o teu irmão do que para você. Porque eu cuido dele. Eu sei exatamente o que aconteceu com ele. Eu sei as dores dele como eu sei a sua também. E aqui o Senhor fala, irmãos, das duas formas. Do mesmo jeito que você se sente às vezes injustiçado e triste com algumas coisas. Do mesmo jeito que é difícil para um suportar certas situações que você enfrenta, certas situações que você está. Eu também quero que você não retribua no mesmo sentimento. Eu quero que você não retribua no mesmo sentimento. Quando a palavra de Deus fala, pagai o mal com o bem, irmãos. Isso é para o nosso próprio bem. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos martelados. O Senhor não quer que nós sejamos bonzinhos só para ter essa aparência. O irmão fulano foi bonzinho no céu, o irmão ciclano foi bonzinho, a irmã ciclana, meu Deus, ela não tinha boca para nada. Não é para engrandecer o teu coração ou que você possa receber mais por ter sido quietinho, por ter ficado
quietinho e continuado todos os dias, continuado nessa fé firme, mesmo sofrendo algumas lutas, sofrendo calúnias, percebendo às vezes alguns olhares, percebendo às vezes alguma rejeição. Não é por isso, irmãos, é porque quando você paga o mal com o bem, isso faz bem para você. Quando você paga o mal com o bem, qualquer sentimento que o mal poderia causar em você, qualquer raiva que você pudesse sentir, no momento em que você faz o bem para aquele, para aquela, que cometeu alguma negligência com você, aquele mal é desfeito do teu coração. Aquele mal cai do teu coração por terra. O que o Senhor está trazendo aqui hoje é para que você tome cuidado para não alimentar sentimento no teu coração que não provém do Senhor, para que você não machuque ninguém e para que ninguém também te machuque, porque se você souber lidar com isso, ninguém vai machucar você. Glória a Deus. Irmãos, esses dias eu ouvi, o Senhor trouxe aqui, eu ouvi um exemplo de uma pessoa que ela falou exatamente isso. Ela falou, eu pedi uma carona pelo aplicativo e quando essa pessoa chegou, acabou dando uma complicação, ele foi grosso comigo, ele ficou bravo comigo, eu pedi desculpa, ele foi embora. E depois o aplicativo pediu para que eu desse uma nota para a pessoa. E na hora, quando eu olhei para aquilo, eu pensei assim, agora eu posso me vingar do que ele fez comigo. Só que na hora, Deus falou no meu coração, não faz isso, não, você não precisa disso. Eu fui e dei a nota máxima para ele, e ainda dei uma gorjeta para ele. Só que aquilo eu fiz, não por mim. Ele falou, eu fiz porque o Senhor colocou no meu coração naquele momento. Mas no momento que eu fiz aquilo, toda a raiva foi embora. Foi incrível. Ele falou, tudo que eu tinha alimentado no meu coração, quando eu retribuí com o bem, todo aquele mal foi embora do meu coração. Às vezes a gente quer lutar contra um sentimento, irmãos, contra alguma coisa que a gente está sentindo, seja com o nosso irmão, seja com alguém que a gente trabalha, seja com alguém que faz parte da nossa parentela, e a gente fica alimentando aquele sentimento com conversação, dizendo, tá errado, não devia ser assim, não devia estar certo. Ao invés de fazer isso, retribua com amor. Mande uma mensagem para essa pessoa e diga, tô orando por você. Manda uma palavra, manda um hino, e você vai ver que aquele sentimento que você está vai se enfraquecer. Você vai ver que aquele sentimento que você está de remoer o que a pessoa fez vai se enfraquecer no teu coração e você não vai ter nem ânimo mais para falar. E por que o Senhor está falando isso, irmãos? Porque o Senhor quer nos levar à estatura perfeita. O Senhor não quer que o adversário tenha nada para falar de nós, porque no dia que nós tombarmos, irmãos, o dia que for o momento de nós partirmos, pode ter certeza que os anjos estarão lá para te receber. Mas se tiver alguma coisa que possa prender você, o adversário vai vir naquele momento e vai dizer, não, ele não pode ir. Ele não pode ir porque ele fez isso. Ele não pode ir porque ele morreu com esse sentimento. Ele não pode ir porque aconteceu tal coisa e ele não fez o que a palavra falou para ele fazer. E aí, irmãos, pode ser que o Senhor nos salve, porque nós somos fiéis ao Senhor. Mas, irmãos, entende a situação de saber que no momento em que o Senhor vem para te resgatar, o adversário vier para te acusar, o adversário vier para falar mal de você, que situação ruim, irmãos, que nós passaremos. Então vamos ficar firmes na palavra, vamos retribuir qualquer sentimento que possa vir no nosso coração com amor, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Quando o Senhor disse, dá outra face, não é no sentido literal, irmãos, não é no sentido de alguém vir e bater no teu rosto. Você não precisa estar literalmente, materialmente com o rosto à mostra, mas nós entendemos que dar o outro rosto é o seguinte, não importa o que essa pessoa disse, não importa o que essa pessoa fez, não importa se está certo ou se está errado, vamos continuar lutando, porque, irmãos,
Vai ter pessoas que nós pensamos que poderia estar no céu, que não vai entrar. E muitas vezes pessoas que nós nunca imaginaríamos que estará no céu, vai entrar. Porque quem faz o juízo é a palavra. Quem vai cobrar de cada um as suas obras é o Senhor. Então hoje o Senhor traz essa palavra, que é palavra de vida. Palavra que vai nos incentivar. Palavra que vai nos fazer subir os degraus da santidade. O Senhor dizendo para nós: vós não são juízes, vocês não são juízes, vocês não sabem o que está acontecendo. Eu sei, eu conheço a minha obra, eu sei porque eu coloquei cada um que está aqui dentro dessa obra, eu sei qual é a túnica que eu vou entregar para cada um. Então não se preocupa, não acredita no que o teu pensamento fala, confia na minha palavra. Eu sei o que acontece no coração de cada um e eu quero que vocês sejam unidos, porque a palavra fala: o quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, se você está tendo algum sentimento, ora, peça discernimento e coloca o amor em primeiro lugar. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que você não quer para você, não faça para o teu próximo. O que você não faria por você, o que você não diria de você, não diga do teu próximo. Não fala do teu próximo, porque o teu próximo também é o meu filho. E quando você fala do meu filho, eu fico triste, porque é o meu filho, é o meu amado, e eu sei o que ele, o que ela fez por mim no céu. E aqui na terra vós sois fracos, mas é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, é na fraqueza que o meu poder cresce, e eu preciso de vocês unidos na minha presença, buscando cada dia mais a santidade, buscando cada dia mais o céu, porque eu tenho muita coisa para entregar, mas pequenos buracos, pequenas brechas estão impedindo o meu operar, e eu venho hoje, nesta noite, dizer para vocês: eu quero vocês unidos, eu quero vocês abraçados, porque a minha glória depende também da união de vocês. Depende também desse amor, porque o céu é o reino de amor. Vocês não estão sozinhos. Eu coloquei vocês juntos e vocês são mais unidos do que imaginam. Eu sei o que aconteceu no céu e vocês não sabem. Então eu venho aqui nessa noite para dizer que são filhos do mesmo Pai e são filhos da mesma Mãe, que é a palavra. Vocês foram lavados no mesmo sangue do Cordeiro, e o que eu tenho para vocês o mundo não sabe, nem passou na mente de vocês e nem desceu no coração. Irmãos, vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado com a nossa posição, vamos tomar cuidado, porque o que o Senhor colocou na nossa mão é valioso, e o Senhor confiou em nós, o Senhor confiou em nós para que nós possamos fazer a vontade dEle. O Senhor confiou e sabe que nós somos limitados, o Senhor sabe que somos falhos, o Senhor sabe que às vezes o bem que nós queremos fazer nós não conseguimos, mas o mal que nós não queremos fazer muitas vezes está diante dos nossos olhos. O Senhor sabe, mas tem muita coisa, irmãos, que nós podemos evitar, porque a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. E se o Senhor trouxe nesta noite que nós devemos olhar com carinho, com amor para cada um dos nossos irmãos, seja irmãos de perto, irmãos de longe. Nós não sabemos, irmãos, a intimidade que esse irmão, essa irmã tem com o Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos, irmãos, o que ele tem passado desde o dia que ele desceu aqui para essa terra. Para alguns irmãos, a gente olha, a gente consegue perceber que é um irmão sofrido, outros nem tanto, mas nós não sabemos, irmãos, porque como o Senhor disse a Samuel, quando foi ungir Davi, ele disse: Samuel, o homem olha para que ele atenta para o que os olhos veem, mas eu atento para o coração. O Senhor sabe, irmãos,
o nível espiritual. O Senhor sabe o caminho que nós percorremos. O Senhor sabe como tratar cada um. Se tiver algum irmão, alguma irmã que esteja, irmãos, errando na presença de Deus, o Senhor vai pegar ele, o Senhor vai corrigir, o Senhor vai trazer uma forma, e muitas vezes nós nem vamos ficar sabendo, irmãos. Quantas vezes o Senhor nos corrigiu de erros que nós estávamos cometendo, que o Senhor nos corrigiu, você não precisou contar para ninguém, você não precisou mostrar para ninguém, o Senhor te corrigiu no particular, seja num sonho, seja num testemunho, seja na palavra, o Senhor veio dizendo e você disse, isso é para mim. Hoje o Senhor me mostrou que eu estou errado, que eu não devia fazer o que eu estou fazendo. Porque se nós estivéssemos perfeitos, irmãos, na presença de Deus, nós já tínhamos sido levados. O Senhor não deixaria nós aqui. Se estamos aqui, irmãos, é porque estamos errando, estamos falhando, mas o Senhor vem nos corrigindo e nos estruturando. Se nós olharmos para trás, irmãos, quanta coisa que o Senhor já nos limpou, quanta coisa que lá atrás nós fazíamos, sentíamos, quantos comportamentos que nós tínhamos hoje não temos mais, quanta coisa, irmãos, que nós levávamos para o nosso coração, quantas situações que nós não deixávamos passar e hoje você consegue deixar passar, hoje você não leva mais para o teu coração, hoje você consegue lidar, hoje você mudou o teu comportamento. Mas nós somos falhos. Quando a gente percebe, a gente vai levando uma vida no automático, a gente percebe uma coisa aqui, uma coisa ali, o Senhor vem, manda uma palavra aqui, fala de uma outra situação, fala de uma outra estrutura, outra situação vem aqui, o Senhor fala de uma situação que você passou, que você vai passar, e o Senhor vai falando e vai nos sustentando, nos fazendo superar emoções, fazendo nos superar situações, e nós vamos melhorando, irmãos, a cada dia, subindo nos degraus da santidade, melhorando, estando cada vez mais perto do dia em que o Senhor vir para nos resgatar, do dia que o Senhor vai abrir as portas do céu para que nós possamos entrar. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, o Senhor vai nos guiando, nos mostrando aonde é que nós estamos falhando, aonde é que nós deveríamos estar nos corrigindo. Então o Senhor traz essa palavra hoje para nós, irmãos, para mostrar para nós que nós somos amados do Senhor, que o Senhor não quer contenda, o Senhor não quer inveja, o Senhor não quer que aconteça como aconteceu na família de Jacó. A família de Jacó poderia ser unida porque todos eram irmãos, não importa. E se acontecer do teu irmão ter alguma coisa melhor, ou se o Senhor mostrar algo melhor, se acontecer algo, não gere sentimento. Mas o Senhor traz claro, irmãos, que às vezes não é nem por o irmão ter alguma coisa, não é nem por dom, nem por sonho, é por coisas simples, irmãos, porque nós sabemos, nós já temos estrutura para entender que o Senhor dá para o outro, muitas vezes é porque o outro teve um contrato, nós já sabemos disso, isso não gera inveja em nós, nós não temos mais esse sentimento, o Senhor já limpou isso de nós. O que o Senhor traz claro é que é coisa simples, irmãos, coisas simples que a gente está se prendendo e não deveria se prender, coisas que muitas vezes nós, com os nossos óculos, a gente enxerga de um jeito e não conhece o que está por trás, a gente conhece a situação e não sabe o que está acontecendo, e aí a gente julga pelos nossos olhos, pelos nossos óculos emocionais, pela nossa visão, pela forma como a gente acredita que deveria ser. E o Senhor diz, eu uso das coisas que são para aniquilar as que não são, eu uso das coisas loucas para confundir as sábias. Você não sabe nada, o que você pensa que você sabe, você não sabe. Então fique em paz, ora, ama o seu irmão,
Aproveita esse momento que vocês têm juntos, estejam próximos, estejam unidos, estejam sempre louvando, engrandecendo o meu nome, porque eu quero vocês mais unidos. Vocês são a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é isso que o Senhor traz. E o Senhor traz uma última coisa, um último conselho. Quando você vê que está tendo uma situação, como teve aqui, dos irmãos de José, maquinarem, começarem a montar tramarem algo contra José, eu quero que vocês sejam como Rubens, prudente, que vocês possam apagar o fogo, não coloca lenha na fogueira, que vocês sejam apaziguador, não deixa o adversário enganar vocês também. Quando vocês perceberem que está acontecendo alguma coisa, clama o sangue do Senhor e o Senhor colocará a palavra na vossa boca para que vocês sejam apaziguador, para que vocês sejam como Rubens, que não deixa o negócio ficar ruim e assim manter a paz. Porque o adversário, irmãos, ele está 24 horas tentando nos pegar por caminhos que nós nem imaginamos. O adversário está tentando nos pegar por situações que nós nem percebemos. A nossa mente naquele momento não percebe que existe por trás de tudo aquilo ali algo maquinado, um plano diabólico para que você caia. E se ele conseguir o que ele quer, se ele conseguir maquinar e acontecer uma situação no dia em que você vier a cair, no dia que você vier a fechar os olhos, irmãos, no sentido da morte chegar, da sepultura chegar, ele pode vir acusar você de alguma coisa. Então não deixa, clama o sangue do Senhor, não alimenta mau sentimento. Peça para o Senhor, quando você não estiver conseguindo, diga: Senhor, me ajuda, porque a tua palavra ela é vida e verdadeira. Eu quero o amor no meu coração, eu quero amar aqueles que o Senhor ama. Não deixe, irmãos, o sentimento dominar. E sobre os que estão lá fora, sobre aqueles que não estão aqui com nós, o Senhor diz para você também: não coloca o teu juízo, não coloca o teu juízo, ame a todos como se você tivesse certeza que eu amo a todos, abrace a todos. Eu não quero você fazendo distinção de um ou outro, esse faz isso, esse faz aquilo. Não se preocupa, porque eu irei julgar, a minha palavra vai julgar. Tem muitos que você pode olhar com os seus olhos e pensar: esse daí não tem jeito. E no último minuto, quando ele for fechar os olhos dele, ele se arrepender de coração e dizer: Senhor, me leva para o teu reino de glória. E eu tiver misericórdia, eu achar que eu tenho que levar, eu vou levar e vou levar comigo. Então não se preocupa com quem está certo, com quem está fazendo o que é certo. Faça você o que eu abri no teu coração, o que eu disse para você pela palavra. Faça a minha vontade, como eu já esclareci para você, e não se preocupa. E se alguém chegar em você pedindo alguma coisa e você tiver certeza que ele está fora da palavra, que ele está fora da doutrina, receba com amor. Receba com amor, como se eu o amasse, porque você não sabe se eu amo ou não. Você não sabe quem é que está ali, você não sabe por que ele está daquele jeito, e você não sabe se daqui um futuro próximo eu posso fazer uma obra na vida dele e salvar ele. Então o Senhor, irmãos, está mandando essa palavra porque o Senhor está nos dando instruções para que nós vencemos o adversário, para que nós não sejamos enganados, irmãos. Não julguemos, não coloquemos o nosso próprio juízo na vida de ninguém, nem dos nossos irmãos e nem dos que estão fora, porque existe muitos que estão aí pro lado de fora, que ainda não ouviu a palavra de Deus, que ainda não sabe o que é o certo, o que é o verdadeiro. Tem muitos que estão aí fora que
o Senhor ama e que o Senhor busca fazer a obra na vida deles também. Glória E a tem um Deus. momento certo do Senhor fazer Amém, isso. Senhor. Nós não Jesus. somos melhores, irmãos, porque estamos aqui. Não somos melhores e não somos piores também. Somos Glória a amados do Jesus. Senhor Glória a Jesus, Deus. amados do Senhor Deus. E temos o privilégio de saber que o Senhor abriu os nossos olhos espirituais e que o Senhor fez uma obra na nossa vida. Glória a O Deus. Senhor colocou nós nessa fileira santa, mas nós não sabemos quem é que faz parte dessa fileira santa. Nós imaginamos, irmãos, que somos um povo pequeno, somos um povo amados do Senhor e sabemos porque o Senhor já falou isso várias vezes, mas é porque na nossa túnica pode ser diferente dos que estão lá fora. A nossa túnica vai ser uma túnica diferente porque fizemos algo diferente. Glória a Deus. Mas tem muitos lá fora que o Senhor ama e que o Senhor também fará uma túnica para eles. E no tempo certo o Senhor pode salvar também. Então Glória a Deus. sejamos amorosos, Glória a irmãos. Deus. Sejamos amorosos porque isso também trará o testemunho dessa graça. Alguém olhar e falar: meu Deus, aquele irmão é tão amoroso, tanto que eu fui julgado por ser como eu sou, por fazer o que eu faço. Mas aquele irmão daquela igreja, eu não sei nem que igreja que ele é, toda vez que ele me encontra, ele fala: bom dia, tudo bem com o Senhor, Deus abençoe você, se precisar eu tô aqui. Irmãos, o Senhor quer que o amor do Senhor Jesus resplandeça no nosso coração, que quem olhar para os nossos olhos, irmãos, quem olhar para a nossa face, vê não só um crente que serve ao Senhor, Glória a Deus. mas que veja também o amor que o Senhor derrama, que ele veja o amor do Senhor através de nós, irmãos. Então sejamos fiéis, irmãos, e verdadeiros na presença de Deus. Glória a Deus. E mais uma vez o Senhor diz: o que você não puder fazer, eu te ajudarei. Amém. Clama, me busca, peça para mim, Glória a Deus. que eu vou te ajudar a fazer Glória a Deus. o que tem que ser feito. Glória a Deus. Mas se o teu coração estiver duro e resistente, se você achar que você não merece passar por isso, se você achar que você vai continuar sendo como você é, o Senhor diz: então eu lavo as minhas mãos, mas mesmo com dificuldade, se você me pedir, eu vou te ajudar a abrir o teu coração para que você possa ser ainda mais amoroso como você Glória a é. Deus. Irmãos, é isso que o Senhor tem dado. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem dado. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo Deus. Glória a Glória a Deus, Bendito Santo Deus Deus. amado. Glória ao Senhor. Glória a Deus, Santo Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, Pai amado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, ouvindo a palavra e ouvindo a exortação, Santo Deus. e durante toda a exortação, a maior parte eu no banco, na comunhão, pensando, ouvindo, e o Senhor trazendo sobre Rubem, Glória a sobre Deus. essa parte de Rubem, porque é uma parte curta, mas tem um fundamento muito grande, irmão. E o Senhor tomou a serva aqui para falar de Rubem agora no final. É tão pequeno que quase passa desapercebido, mas Rubem maquinou também contra os irmãos, porque ele não podia vencer a maioria dos irmãos que intentavam mal sobre José, glória ao Senhor. Mas ele falou assim: ó, eu não posso com eles, porque eles estão em mais, eu não posso livrar aqui, pegar José e fazer o que está no meu coração, glória ao Senhor, quer livrar ele. Mas ele tentou de um jeitinho e falou assim: tá, mas vamos colocar a mão sobre o nosso irmão, vamos matar ele, vamos ter a sangue da nossa família aqui na nossa mão, não podemos ter isso. Glória a Irmãos, Deus. de um jeito apaziguador, Glória a Deus. Rubem transformou a situação, o plano do Senhor para acontecer tudo o que precisava acontecer. Por certo, irmãos, a palavra é resumida, mas o que eles falaram era assim: vamos matar José, falando para o nosso pai que foi uma besta fera que comeu ele, levamos a túnica manchada, pronto, acabamos com o problema, acabamos com esse mitidinho,
que está aí falando que nós vamos se prostrar perante Ele, o nosso Pai só tem amor para Ele, porque o inimigo, irmão, ele vai fazendo um rolo na cabeça da pessoa assim. E o que aconteceu, irmãos? Rubem, Glória a Deus. daquele jeitinho, falou, bom, eu não posso falar para meus irmãos que nós estamos errados. Eles já estão com isso na mente, eles vão fazer, é o plano. Mas eu tenho que achar uma forma de livrar José. Eu não quero participar disso. Você não vai conseguir vencer todas, mas você vai estar no meio sem participar disso. Ou sendo usado do Senhor para uma obra maior na vida do servo ou da serva de Deus. Glória ao Senhor. Então, irmãos, sejamos com essa paz no nosso coração de ser apaziguador em tudo que nós estamos dentro, irmãos. Está uma tempestade, um alvoroço no trabalho, glória ao Senhor. Seja um apaziguador, seja um formato de você sair daquilo ali, glória ao Senhor. Por mais que você esteja no meio, e às vezes você está ali impregnado na situação, mas você vai ser uma calmaria no meio da tempestade, glória ao Senhor. Você vai ser aquele que vai lançar uma palavra e todo mundo vai olhar assim e falar, melhor ir por esse caminho mesmo, vai ser melhor. Irmão, às vezes a tormenta não vai se resolver, glória ao Senhor, mas aquilo que o Senhor colocar dentro de você vai fazer um movimento com todos, glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, irmãos, glória a Deus. É o Senhor nos ensinando. E daqui para frente, irmãos, vai ficar bem mais aguçado a forma que o Senhor nos vai ensinar. Porque, irmãos, nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Verdade. Se nós estarmos desequilibrados, glória ao Senhor, a obra do Senhor não está acontecendo em nós naquilo que o Senhor requer de nós. Isso é equilíbrio. É briga. Eu vou entrar de cabeça ou eu vou apaziguar? Ou eu vou ouvir do Senhor? Ou eu vou clamar para encher o meu coração de paz e alegria e tirar o mau sentimento? E tirar aquilo que eu penso que é verdade, mas não é. Muito tempo atrás o Senhor falou muito disso numa palavra, não sei se os irmãos lembram, muito daquilo que eu penso que é, mas não é. É fermento. Glória ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor vai cada vez mais ensinar. E se for preciso, o Senhor pegar na nossa mão, irmãos, para fazer essa situação, essa situação. Filho, faz assim, faz assado, que o Senhor vai fazer. Aqui é uma escola de vida eterna. Glória ao Senhor. Tem gente que fica a vida inteira estudando, irmão. Ele entra na escola, ele entra na pré-escola, ele vai fundamental, ensino médio, ensino superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ele vai estudando, vai aprendendo, vai estudando, que ele fica assim, ó, não tem sobre aquele assunto que ele não saiba ou não domina. Não tem. E ainda depois que ele acabou todo o estudo, ele fica assim, eu acho que eu vou fazer um intercâmbio no outro país para mim ver como que ele ensina lá o que eu aprendi aqui. Glória ao Senhor. Querendo aprender mais. E o Senhor está ensinando você aqui a vida eterna. O Senhor está te ensinando dia após dia, sabe o quê? Para você ser um mestre de viver no céu. Glória ao Senhor. Ser uma pessoa honrada de viver no céu. Glória ao Senhor. É isso que o Senhor está ensinando, irmãos. É para você aprender dia após dia. Como que eu... Aqui eu vou dar uma beirada, irmãos. Eu não vou conseguir 100%, porque nós vamos chegar só no final da nossa vida. Mas assim, ó, como que nós vamos fazer aqui para nós entrar e sair do céu livremente com aquele equilíbrio perfeito? O Senhor está ensinando nós aqui. Louvado seja Deus. O Senhor está cuidando de todas as provas. O Senhor está cuidando do material. O Senhor está cuidando lá do teu trabalho. O Senhor está cuidando de todas as coisas que acontecem da tua vida. O Senhor está cuidando do tempo. O Senhor já falou isso. Amanhã o teu trabalho, o teu trajeto, já está tudo no plano do Senhor. Mas o plano principal é o equilíbrio da nossa alma. É nós largar os abalos que nós tivemos. Glória ao Senhor. Para quê? Para ser um eterno morador do céu. Aí a hora que você pegar o diploma, a formação na mão. Passei por isso. Venci. Irmãos, aquela mulher adúltera, trouxeram ela e jogaram nos pés do Senhor. Daí, mestre, o que você fala dessa mulher aí? Olha o que ela fez na lei, isso e aquilo, e o marido, o que você faz? No teste, no chão. Devia estar machucada já, irmão. A palavra não fala, resumindo. Mas se num ódio desse de jogar a pessoa no chão e querer apedrejar para matar, como os irmãos acham que trouxeram ela até o mestre? Querendo pegar o Senhor. O Senhor naquela calmaria, irmãos, riscando a areia. Glória a Deus. Riscando.
falando com o Senhor, falando com o Pai assim, ó. Como que eu saio dessa situação? Senhor, o que eu faço? Glória a Eu Deus. não conheço a vida dela. Eu não sei qual é o plano do Senhor na vida dela. Eu não sei o que vai acontecer com ela. Glória a Deus. Eu não sei o que esse povo, que é o intento do coração deles, já dá para saber. Mas, Senhor, como que faz? E ele ali, irmãos, riscando. O Senhor deu uma luz para ele e falou assim, ó, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Sabedoria do alto, irmãos. A pessoa, um largou uma pedra aqui, saiu para um lado, o outro largou Glória a aqui, saiu para o outro ficou assim. Irmãos, o que é isso? Sabedoria do Senhor. Sabedoria. O que nós temos? Nada. É o Senhor que vai julgar ela. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor vai nos ensinando dia após dia, irmãos, culto após culto, Verdade. como nós vamos fazer para se formar um verdadeiro cidadão do céu. E Glória a nós Deus. vamos conseguir, porque é uma promessa do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. E o povo é humilde o suficiente para ouvir e receber, irmãos, e ler a palavra. Às vezes você está aqui, ó, Glória a Deus. você lê, ó, sentado aqui antes de iniciar o culto, estava lendo uma palavra, irmãos, uma palavra dura, difícil. Falei, Senhor, tem misericórdia, mas cai no nosso coração como um Glória a cheiro Deus. suave. Nós falamos, é por esse lado mesmo. Do Senhor falar com aquele povo das antigas, falar assim, ó, vocês vão comer do próprio opróbrio. Glória ao Senhor. Não me lembrareis de vocês e nem das suas gerações. É difícil, irmão, mas cai no nosso coração que é aquebrantado para o Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia de nós, porque eu quero vencer, eu quero aprender, eu quero morar no céu, glória ao Senhor. Eu não quero aqui título nenhum, glória ao Senhor. Eu quero só um título de verdadeiro cidadão do céu. Glória ao Senhor.